O sino da fazenda Santa Clara tocou 3 vezes. Era o sinal. Todos deveriam se reunir no pátio principal imediatamente. Escravos largaram suas ferramentas no campo. Cozinheiras abandonaram as panelas no fogo. Crianças pararam de brincar. Porque quando o coronel Augusto Mendes mandava chamar, ninguém ousava demorar. Mas naquela manhã de julho de 1875, em Campinas, São Paulo, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que ninguém naquela fazenda jamais imaginaria possível. Algo que envolveria uma menina de apenas 11 anos, nascida escrava, que faria o homem mais poderoso da região se ajoelhar diante dela. Seu nome era Rita. E está a história de como uma criança sem nome, sem família, sem nada além de sua coragem, mudou tudo. Rita não conheceu sua mãe. Ela morrera no parto, sangrando sobre a palha suja da senzala, sussurrando um único pedido: cuidem da minha menina. Mas ninguém cuidou. Porque na fazenda Santa Clara, crianças órfãs eram apenas mais bocas para alimentar, mais problemas para resolver. Rita cresceu sendo passada de colo em colo, de cabana em cabana. Quando tinha 5 anos, já estava trabalhando. Primeiro cuidando das crianças menores. Depois levando água para os campos. Aos 9, já colhia café sob o sol escaldante, suas pequenas mãos sangrando das cascas ásperas dos grãos. Mas havia algo diferente em Rita. Algo que o capataz Bernardo notou e odiava. Era a forma como ela olhava. Ela não baixava os olhos quando os brancos passavam. Ela não curvava a cabeça em submissão. Havia uma fagulha em seus olhos castanhos que parecia dizer: eu sou humana. E você não pode tirar isso de mim. E Bernardo, o capataz mais cruel que a fazenda já conhecera, fez da vida de Rita um inferno pessoal. Ele batia nela por qualquer motivo. Porque ela trabalhava devagar. Porque ela trabalhava rápido demais. Porque ela olhou errado. Porque ela respirou alto. Porque ela existia. Uma manhã, quando Rita tinha 10 anos, Bernardo a pegou dando sua ração de comida para uma criança menor que chorava de fome. Você acha que é santa? Ele rosnou, agarrando Rita pelos cabelos. Acha que pode decidir quem come e quem não come. E então ele fez algo que deixaria cicatrizes para sempre. Ele amarrou Rita no tronco, aquele poste de madeira no centro do pátio onde escravos eram açoitados publicamente. Rita tinha 10 anos. Pesava talvez 30 quilos. E recebeu 20 chibatadas. Ela não gritou. Nem uma vez. Mordeu os lábios até sangrarem, mas não deu a Bernardo a satisfação de ouvi-la implorar. Quando foi solta, ela desabou no chão. Uma mulher chamada Benedita a carregou para a senzala, lavou suas feridas com água e ervas, e sussurrou: menina, você precisa aprender a baixar a cabeça. Ou ele vai te matar. Rita olhou para ela com aqueles olhos que se recusavam a se apagar. Se eu baixar a cabeça, disse ela com voz fraca mas firme, eu já estou morta. Só que por dentro. Benedita não soube o que responder. Porque ela reconheceu naquela criança algo que ela mesma perderá há muito tempo: esperança. Os meses se passaram. Rita continuou trabalhando, continuou sobrevivendo, continuou sendo aquela fagulha teimosa que se recusava a se apagar. E então, chegou o dia que mudaria tudo. Era uma tarde quente. O coronel Augusto Mendes, dono da fazenda Santa Clara, estava recebendo visitas importantes. Um grupo de abolicionistas de São Paulo, liderados por um advogado famoso chamado Dr. Joaquim Nabuco, que estava em campanha pelo fim da escravidão no Brasil. O coronel não era a favor da abolição, mas era um homem político. Ele sabia que os ventos estavam mudando. Então ele organizou uma encenação. Ele queria mostrar que seus escravos eram bem tratados, que a escravidão em sua fazenda era humana, que os abolicionistas estavam exagerando. Ele ordenou que os escravos fossem lavados, vestidos com roupas menos rasgadas, e alinhados no pátio. Ele instruiu o capataz Bernardo a sorrir e ser gentil na frente dos visitantes. Ele preparou um discurso bonito sobre como ele cuidava de sua gente. E então, enquanto mostrava a fazenda para os abolicionistas, aconteceu o inesperado. Rita estava no campo, colhendo café. Ela não sabia da visita. Não sabia da encenação. E quando o grupo passou perto dela, Bernardo rosnou baixo: você, menina. Soria. Finja que está feliz. Rita olhou para ele. Depois olhou para o coronel. Depois para os homens bem vestidos que o acompanhavam. E algo dentro dela estourou. Todos aqueles anos de dor, humilhação, fome, chicotadas. Tudo subiu à superfície. Ela largou o cesto de café no chão. Eu não vou fingir, disse ela, sua voz clara no silêncio tenso.
O coronel congelou. Bernardo ficou vermelho de raiva. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um dos abolicionistas, o Dr. Nabuco, se adiantou. Espere, disse ele, erguendo a mão. Deixe a menina falar. O coronel forçou um sorriso. Ela é apenas uma criança. Não sabe o que diz. Eu sei exatamente o que digo, Rita cortou, e agora lágrimas escorriam por seu rosto, mas sua voz não tremeu. Vocês querem ver a fazenda bonita? Querem ver escravos sorridentes? Querem acreditar que isso aqui é bom? Ela virou as costas e levantou sua blusa. As cicatrizes das 20 chibatadas estavam lá, ainda vermelhas e levantadas. Olhem o que fizeram comigo porque dei minha comida para uma criança com fome. O silêncio que se seguiu era absoluto. Os abolicionistas ficaram pálidos. Até o coronel parecia ter perdido as palavras. Mas Rita não terminou. E vocês querem saber por quê? Ela continuou, virando-se para encarar o coronel diretamente. Aquela menina de 11 anos, minúscula, desnutrida, em trapos. Encarando o homem mais poderoso da região. Porque para vocês, nós não somos gente. Somos coisas. Animais. Ferramentas que trabalham e morrem. Rita, Bernardo avançou, chicote na mão. Mas o Dr. Nabuco bloqueou seu caminho. Toque nela e eu garanto que você será processado, disse o advogado, sua voz fria como gelo. O coronel tentou recuperar o controle. Senhores, por favor, entendam. A menina está confusa. Ela. Eu não estou confusa, Rita gritou agora, toda a contenção desaparecendo. Eu sei exatamente o que sou. Eu sei que minha mãe morreu me tendo, e ninguém nem se importou em me dizer o nome dela. Eu sei que trabalho desde os 5 anos. Eu sei que apanho se trabalho rápido e apanho se trabalho devagar. Eu sei que vejo gente morrer de fome enquanto vocês comem até não caber mais nada. Ela estava soluçando agora, mas não parou. Eu sei que o filho do coronel tem 7 anos e tem professores, tem brinquedos, tem uma cama macia. E eu tenho 11 e durmo no chão duro com mais 20 pessoas em uma cabana que tem buracos no teto. Eu sei de tudo isso. E vocês? Ela olhou para os abolicionistas. Vocês vieram aqui achando que iam ver o quê? Escravos felizes? Não existem escravos felizes. Existem escravos que não têm escolha a não ser sorrir para não morrer. A verdade nua e crua daquelas palavras atingiu todos como um tapa na cara. O Dr. Nabuco estava com lágrimas nos olhos. Ele se ajoelhou na frente de Rita, ficando na altura dela. Qual é seu nome, criança? Rita. Rita o quê? Só Rita. Escrava não tem sobrenome. Bem, Rita, disse ele suavemente, você é a pessoa mais corajosa que já conheci. E eu prometo a você, na frente de todos aqui, que vou fazer tudo ao meu poder para mudar isso. O coronel tentou intervir. Senhores, certamente podemos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Um dos outros abolicionistas explodiu. Você chama isso de civilizado? Uma criança de 11 anos com cicatrizes de açoite nas costas. Ela foi insubordinada. Bernardo tentou se defender. Ela tinha 10 anos. Outro abolicionista gritou. 10 anos. E você a açoitou 20 vezes. A situação estava saindo do controle. O coronel percebeu que sua reputação estava desmoronando diante de seus olhos. Ele precisava fazer algo drástico. Está bem, disse ele, erguendo as mãos. Está bem. Menina. Rita, eu vejo que cometi um erro. Bernardo, ele virou-se para o capataz, você está despedido. Saia da minha fazenda imediatamente. Bernardo ficou chocado. Patrão, eu só. Saia. Mas Rita não estava impressionada. Despedir um homem não apaga minhas cicatrizes. Não traz de volta as pessoas que morreram aqui. Não muda nada. O coronel a encarou. Havia algo nos olhos daquela criança que o perturbava profundamente. Era como olhar para sua própria consciência. E ele não gostava do que via. O que você quer, então? Ele perguntou, e havia um toque de desespero em sua voz. O que você quer de mim? Rita não hesitou. Liberdade. Para mim e para todos aqui. O coronel riu, mas era uma risada nervosa. Impossível. Você sabe quanto valem todos os escravos desta fazenda? A economia inteira. Vale mais que nossas vidas? Rita cortou. Vale mais que nosso sangue, nosso suor, nossa dor. O Dr. Nabuco se levantou. Coronel, o senhor sabe que a abolição é inevitável. O Brasil é o último país nas Américas a manter escravidão.
Isso vai acabar, com ou sem sua cooperação. A questão é, o senhor quer ser lembrado como o homem que resistiu até o fim? Ou como o homem que teve a coragem de fazer o certo antes de ser forçado? O coronel olhou ao redor. Para os abolicionistas que o encaravam com repulsa. Para os escravos que se reuniram, observando com esperança contida. Para Rita, aquela menina minúscula que de alguma forma o fazia se sentir pequeno. E então, algo extraordinário aconteceu. O coronel Augusto Mendes, o homem que comandava centenas de escravos, que era respeitado e temido em toda a região, que nunca se curvara para ninguém, ele caiu de joelhos. Não para os abolicionistas. Não para os espectadores. Mas para Rita. Me perdoa, ele sussurrou, e lágrimas corriam por seu rosto. Lágrimas genuínas. Me perdoa pelo que fizemos com você. Pelo que fiz. Por ter permitido. Por ter sido parte disso. Rita olhou para ele, aquele homem poderoso agora quebrado a seus pés. E ela percebeu algo fundamental. Ele não estava pedindo perdão porque mudará de coração. Ele estava pedindo porque foi pego. Porque foi exposto. Porque sua reputação estava em jogo. Eu não posso te perdoar, disse ela suavemente. Porque o perdão vem de Deus. E eu não sou Deus. Mas eu posso te dizer isso, se você realmente se arrepende, prove. Assine os papéis de alforria. Hoje. Agora. Na frente de todos. O coronel olhou para ela, depois para os abolicionistas, depois para os escravos. Ele estava encurralado e sabia disso. Está bem, disse ele finalmente, sua voz quebrada. Está bem. E ali mesmo, naquele pátio, documentos foram preparados. O doutor Nabuco, que era advogado, redigiu cartas de alforria. Uma por uma, pessoas que haviam sido propriedade por toda a vida receberam papéis que diziam que agora eram livres. Quando chegou a vez de Rita, o coronel entregou o documento com mãos trêmulas. Você é livre, disse ele. E eu espero que um dia você possa me perdoar. Rita pegou o papel. Olhou para ele. E disse algo que ninguém esperava. Eu espero que você aprenda a se perdoar. Porque isso é algo que você vai ter que viver pelo resto da vida. Naquele dia, 127 pessoas foram libertadas da fazenda Santa Clara. E a notícia se espalhou como fogo. Jornais publicaram a história. Menina de 11 anos enfrenta coronel e liberta a fazenda inteira. Outras fazendas começaram a seguir o exemplo, algumas por pressão pública, outras por vergonha. O movimento abolicionista ganhou força renovada. E embora a abolição oficial só viesse 3 anos depois, em 1888, muitos historiadores apontam aquele dia em julho de 1875 como um ponto de virada. Mas o que aconteceu com Rita? O doutor Nabuco a adotou. Ele e sua esposa a levaram para São Paulo, a educaram, a criaram como filha. Rita estudou, aprendeu a ler e escrever, tornou-se professora. Ela dedicou sua vida a educar crianças ex-escravas, crianças que, como ela, não tinham nada além de sonhos. Ela nunca esqueceu de onde veio. Ela nunca perdeu aquela fagulha em seus olhos. E ela nunca parou de lutar. Anos depois, já uma mulher de 40 anos, Rita voltou à fazenda Santa Clara. O coronel já havia morrido. Seu filho, que fora aquela criança de 7 anos mimada, agora administrava a propriedade. Mas de forma diferente. Ele pagava salários justos. Oferecia moradia digna. Tratava trabalhadores como humanos. Quando ele viu Rita, ele se levantou. Eu me lembro de você, disse ele. Eu era criança quando você enfrentou meu pai. E você se lembra do que viu? Perguntou Rita. Eu me lembro de tudo. E mudou minha vida. Ver meu pai, aquele homem que eu achava invencível, de joelhos diante de uma menina. Ver a vergonha em seus olhos. Ver a verdade exposta. Isso me ensinou que poder sem humanidade não é poder. É monstruosidade. Rita sorriu. Seu pai me fez se ajoelhar porque foi exposto. Mas você está em pé porque escolheu ser diferente. Essa é a diferença. Ela caminhou pela fazenda, vendo as mudanças. Vendo crianças brincando, que não eram escravas mas filhas de trabalhadores. Vendo casas de verdade, não senzalas. Vendo dignidade onde antes só havia dor. E ela percebeu algo fundamental. Não foi ela quem fez o coronel se ajoelhar. Foi a verdade. A verdade que ele tentou esconder, encobrir, embelezar. Mas que ela, uma menina de 11 anos, teve coragem de expor. Porque às vezes, tudo o que é preciso para derrubar um gigante não é força. É verdade. A verdade dita em voz alta quando todos ao redor escolhem o silêncio.
A verdade que expõe o sistema pelo que ele realmente é. A verdade que força até os mais poderosos a encararem seus próprios monstros. Rita viveu até os 82 anos. Ela viu a abolição oficial. Viu a República ser proclamada. Viu o século mudar. Mas o que a fez mais feliz não foram as grandes mudanças históricas. Foi ver, em sua escola, uma menina de 11 anos erguer a mão e fazer uma pergunta difícil. E não baixar os olhos quando o professor tentou mudar de assunto. E não se calar quando tentaram silenciá-la. Porque naquela menina, Rita viu algo familiar. Aquela fagulha. Aquela recusa em apagar. Aquela coragem de dizer a verdade quando mentiras são mais convenientes. Professora Rita, a menina perguntou depois da aula, é verdade que a senhora enfrentou um coronel quando era criança? Rita sorriu, aquele sorriso de quem carregava histórias que poderiam encher livros inteiros. Eu não enfrentei um coronel, criança. Eu enfrentei um sistema. O coronel era apenas o rosto desse sistema. E sim, ele se ajoelhou. Mas não para mim. Ele se ajoelhou para a verdade. Porque a verdade, quando finalmente exposta, faz até os mais poderosos caírem de joelhos. E eu posso fazer isso também? Perguntou a menina, seus olhos brilhando com esperança e medo. Rita colocou as mãos nos ombros da criança. Você não pode. Você deve. Porque cada geração tem suas próprias verdades para expor. Seus próprios gigantes para enfrentar. E se você não levantar sua voz, quem vai? A menina assentiu, compreendendo algo profundo que ela ainda não tinha palavras para explicar. E Rita percebeu que sua maior vitória não foi fazer o coronel se ajoelhar. Foi inspirar outras pessoas a ficarem em pé. Porque é isso que muda o mundo. Não grandes heróis descendo dos céus. Mas pessoas comuns encontrando coragem extraordinária em momentos decisivos. Uma menina de 11 anos que se recusou a fingir. Um advogado que escolheu escutar em vez de silenciar. Um filho que escolheu ser diferente do pai. Pequenos atos de coragem que, somados, movem montanhas. Anos após a morte de Rita, foi erguida uma estátua dela na praça principal de Campinas. Não uma estátua grande, imponente. Mas uma estátua de tamanho real. De uma menina de 11 anos, em trapos, mas de pé. Olhando para a frente. Com aquela fagulha nos olhos. E na placa aos pés da estátua, estas palavras, Rita da Senzala. A menina que nos ensinou que a verdade, dita com coragem, pode fazer até gigantes se ajoelharem. Porque no final, essa é a lição. Não é sobre derrotar poderosos. É sobre não deixar que o poder silencie a verdade. É sobre encontrar coragem quando tudo diz que você é pequeno demais, jovem demais, fraco demais para fazer diferença. Rita não era especial porque era mais forte. Ela era especial porque, quando chegou o momento, ela escolheu falar. Quando silenciar era mais seguro, ela escolheu a verdade. Quando baixar a cabeça garantiria sobrevivência, ela escolheu dignidade. E às vezes, é só isso que o mundo precisa. Uma pessoa. Uma voz. Uma verdade. Para fazer todo um sistema de mentiras desmoronar. A pergunta que fica é, qual é a sua verdade? Qual é o sistema de mentiras que você enfrenta? E quando chegar o momento, você terá a coragem de falar? Porque gigantes ainda existem. Injustiças ainda existem. E o mundo ainda precisa de Ritas. Pessoas que se recusam a baixar os olhos. Que se recusam a fingir. Que se recusam a aceitar que é assim que as coisas são como desculpa para não lutar pelo que as coisas deveriam ser. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Para lembrar que tamanho não determina impacto. Que idade não determina coragem. Que poder não determina justiça. E que às vezes, tudo o que é preciso para mudar o mundo é uma menina de 11 anos dizendo, eu não vou fingir. Porque foi isso que fez o coronel se ajoelhar. E é isso que ainda hoje pode fazer sistemas inteiros desmoronarem. A verdade. Dita com coragem. Por aqueles que se recusam a se calar.